Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de 1 Coríntios. Estamos no meio de capítulo 11. Então, isso é grande passagem na Bíblia do Novo Testamento sobre este assunto da Santa Ceia. Para começar hoje, quero dizer uma coisa mais importante. Realmente, Paulo disse, o fim do mandamento é amor. Tudo é feito para me mostrar e demonstrar amor, não só com a minha família, a minha esposa, o meu irmão, a minha irmã. Não só com aquela pessoa na minha comunidade, vizinha. Mas, realmente, Deus quer me demonstrar amor, o amor dele com todos. Então, mas isso deve ser a minha tarefa por tentar honrar Deus com a minha vida. Vou dizer isto. Pessoa perdida do mundo. Ele não conhece Deus. Ele está a procurar refúgio na vida dele. Por chegar à igreja que não tem paz e unidade dentro da igreja, ele vai sair do culto pensando, grande divisão daquela igreja. O que está acontecendo? Onde está a verdade? Está a ver, hein? União deve ser característica da igreja. Tudo o que Paulo está a dizer, lembra-te em capítulo 1, ele falou sobre, mas um quer dizer eu sou de Pedro, outro Paulo, outro Apolo, mas ele usou ceifas por Pedro. Jesus, Cristo é dividido? Paulo perguntou isto. Aquela igreja foi muito carnal, bebês. Por chegar à tua igreja, descrente, deve ter capacidade de achar união em Cristo, com doutrina, mas doutrina verdadeira sempre vai ajudar uma pessoa a conhecer Cristo. Então, mas deve ser a nossa tarefa por tentar agradar Cristo com as nossas vidas. Vai ser diferenças, mas devemos sempre procurar conhecer Cristo segundo a palavra. Então, mas vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 11. Estes coríntios tiveram um problema. Vamos começar com versículo 17. Vou ler. A Bíblia diz, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Paulo não podia dizer, mas está a fazer bem, não. Ele disse, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. O que Paulo está a dizer? Mas ele disse, não vos louvo. Vamos ler 23 também. Desculpa, pode ser 22, 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos é nisto, não vos louvo. Então, versículo 22, também versículo 17 aqui, ele está a dizer, não vos louvo. Por que aqui ele está a dizer isto? Porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Mas o objetivo daquela Santa Ceia, neste contexto, mas o objetivo de tudo que é feito da igreja, do crente, deve ser para edificar o corpo do crente. O corpo de Cristo, desculpe. Esta igreja. Paulo está a falar sobre edificação através todo deste livro, para mostrar a edificação do outro em Cristo, outro crente fraco, outro crente meu irmão, devo estimar outro melhor do que eu, também demonstrando o amor de Cristo ao mundo perdido.
Mas ele disse, não está a juntar para o melhor, mas para o pior, ele disse. Grande problema, porque houve divisões. Esta Santa Ceia deve ser tempo para a igreja juntar, ficar juntos, examinando, não outro. Mas isso acontece nas igrejas. Aquela não canta bem. Mas aquela não ora bem. Mas a roupa não é bonita. Mas aquela outra sempre parece, ele não é feliz. Pessoa quer entrar a jogar. Mas aquela. Mas Paulo disse, é necessário examinar o seu próprio. É isto. Acontece, A nossa carne, o nosso natureza como homem perdido, este cristão, bebê, como homem carnal, crente que não cresceu em Cristo, ele quer julgar outros pensando, mas eu sou melhor. Mas o objetivo desta Santa Ceia é a união dos crentes para cada um examinar o seu próprio para verificar mais como é a minha vida perante Cristo. Então, tomamos este pão, este sumo, uma lembrança da cruz de Cristo. Cristo morreu por mim. Ele quer me voltar àquela cruz, lembrando que Ele morreu no meu lugar. Eu mereci aquela morte. Mas Ele tomou o meu lugar lá na cruz, derramando o sangue dele. Também este corpo que foi batido muito. Ele quer me lembrar isto. O desenho desta ceia, Santa Ceia, é criar união em Cristo, cada um pensando sobre este assunto. Mas isto não aconteceu lá em Corinto. Vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Vou ler versículo 1 mais com versículo 2. Desculpa. 17 também com 18. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte o creio. Então disse, mas eu estou a ouvir. Há dissensões. Também neste tempo de tomar esta Santa Ceia, desenhado para criar comunhão e unidade na igreja. Paulo está a condenar, mas não, ele está a reprovar estes crentes fracos por fazer isto. Vou ler isto. Paulo falou sobre as divisões daquela igreja em capítulo 1. Mas a Santa Ceia é ordenança da igreja, regra como cerimônia. Está a lembrar isto, E deve ter resultado de unir a igreja com amor, lembrando o sacrifício dele e esperando da segunda vinda dele. Então, mas, cuidado, Paulo vai entrar para falar sobre alguns assuntos do respeito destas divisões. 3, versículo 19, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Mas vou dizer isto, Paulo mandou para não ter divisões, então ele disse que quando há divisão, há também heresia. É o que ele está a dizer aqui. Mas Paulo quer provar quem vai ser obediente, quem não vai ser obediente. Mas ele disse, o fato que existe divisão é uma prova que há heresia entre vós. Deve ser união na igreja, mas Satanás quer usar os servos dele dentro da igreja local. Vamos ler primeiro João capítulo 2.
1 João capítulo 2, e vou ler versículo 18 a 19. A Bíblia diz: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. Já é a última hora. Então, mas ele está a dizer, por causa destes anticristos, estamos a reconhecer que é a última hora. Mas ele escreveu isto 2000 anos atrás. 19. Saíram quase 2000 anos. 19. Saíram de nós. Está a ver? Saíram de nós. Mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas eles saíram deles. Está a mostrar uma coisa. Eles estavam dentro deles. Está a ver? É mais importante entender isto. Vou dizer isto. Satanás não tem interesse com testemunho de Jeová. Ele já está a ensinar doutrina falsa. Ele não tem interesse com católica. Mas fui batizado como bebê, vou guardar sacramentos. Mas isso é contra a Bíblia. Satanás é muito bem feliz com aquela igreja. Mas ele tem problema com a igreja que acredita e prega a Bíblia verdadeiramente. Está a ver, hein? Então, ele vai tentar entrar daquela igreja. Mas é necessário homem pastor fiel lidar-se com aquelas heresias que entram na igreja segundo a palavra. É isto. Vamos considerar este assunto. Vou continuar. 19 diz: para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Mas quero falar um pouco sobre esta palavra sinceros. É a palavra grega chamada dokimos. Mas achamos pelo menos estas 3 vezes, é este 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Mas outra referência é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Mas também outro, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Eu quero te lembrar estes versículos. Todos destes 3 têm esta palavra dokimos. É palavra grega, mas de uma forma ou outra, mas é a mesma palavra. Depende da maneira é usada gramaticamente, mas é esta mesma palavra. Mas, vou dizer isto. Neste passagem, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, é traduzido como sinceros. Mas também, 2 Timóteo, aprovados. Também, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, aprovados. Este significado, aprovados, realmente é o melhor. Eu não gosto de usar grego, porque vai ser uma complicação. Uma pessoa vai dizer, mas é necessário aprender grego para saber a verdade. Não é como isto. Mas penso que esta interpretação sincero não é o mesmo de aprovado. Eu posso ser sincero, mas eu posso ser sinceramente errado. Mas para ser aprovado, vou ser correto. Está a ver esta distinção. Então, mas eu estudei um pouco esta palavra sincero para achar na língua portuguesa é possível dizer aprovado por dizer sincero, mas é a ideia apresentada aqui, pelo menos. Eu quero ler estes versículos. Vamos voltar primeiramente a 1 Coríntios capítulo 11. E vou ler novamente versículo 19. A Bíblia diz:
E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, mas é a palavra aprovados. Mas vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, Doquimus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade. Está a ver? A maneira para ser aprovado é manejar bem a palavra de Deus. É esta palavra, Doquimus. Vamos ler esta outra passagem, 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, vou ler versículo 18. A Bíblia diz: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Está a dizer, mas eu posso dizer, mas eu sou bom, eu sou aprovado, mas eu não posso dizer isto sobre o meu próprio. Só Deus tem possibilidade de dizer isto do respeito de Marco. Ah, Marco é aprovado, ou Marco é mau. Está a ver? Mas isso é o significado desta palavra. 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo está a falar sobre heresias. Então, como é possível ser aprovado, ou neste caso sincero, mas é por manejar bem a palavra de Deus. É por ser aprovado de Deus. É mais importante entender esta distinção com este versículo. Vamos voltar a 1 Coríntios capítulo 11. Eu escrevi isto. Quem vai ser aprovado de Deus? A pessoa que maneja bem a palavra. Quando há heresias na igreja, o erro vai ser manifestado pelos aprovados. De uma maneira bíblica. Está a ver? Deus deu-nos esta palavra com propósito. Quer ser pastor? Quer ser líder de Deus? É necessário aprender e saber o que diz a Bíblia. Não só do respeito de doutrina, mas a maneira para lidar-se com homem de heresia. Está a ver? É necessário aprender desta maneira. Vou ler este versículo novamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros ou por ser aprovados se manifestam entre vós. Está a entender esta ideia? Este sincero é a pessoa que realmente está a procurar a palavra, sendo aprovado de Deus, não dele próprio. É como isto. Vamos continuar. Versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Mas cuidado, ele está a dizer esta ceia do Senhor, mas elas tinham a prática diferente no início da igreja por tomar esta santa ceia. E esta prática criou problemas. Vou ler isto. O costume nesta época, ou por ser era, foi de ter a refeição regular entre os membros da igreja antes de tomaram a ceia do Senhor, esta santa ceia. Então, eles tinham outra festa, também com isto. Então, vou dizer isto. Jesus deu a ordem da santa ceia durante a ceia de Páscoa. Vamos ler Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 e vou ler versículo 26. A Bíblia diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão. Quando comiam, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Durante, a Bíblia diz, quando comiam. Mas, vou dizer isto, vamos ler também, Lucas
capítulo 22. Judas Iscariotes estava lá, Lucas capítulo 22. E neste capítulo vou ler versículo 19 até 23. A Bíblia diz: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vos é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me atrai está comigo à mesa, está a ver? E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Então ele deu esta instrução durante esta ceia. Também Judas Iscariotes estava lá, mas ele partiu depois, ele saiu depois. Vamos ler Joel capítulo 13. Joel capítulo 13, versículo 2 diz: E acabada a ceia, está a ver, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Mas não só isto, vamos ler versículo 22 e 27. Desculpe, 26 e 27. A Bíblia diz: Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado, mas isso é depois da ceia. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes? Fazes-o depressa. Está a ver? Judas Iscariotes saiu, mas esta introdução desta Santa Ceia, também eles comeram lá junto com aquela ceia de Páscoa. Está a ver? Então, a prática naquela altura era ter esta Santa Ceia como outra refeição. Mas entrou problema por causa disto e Paulo está a condenar eles. Mas vamos continuar, vou mostrar-te o que estava a acontecer. 1 Coríntios capítulo 11 novamente. 1 Coríntios capítulo 11, e vou continuar por ler versículo 21, mas vamos ler versículo 20 mais uma vez para guardar o contexto. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Mas foi grande pecado naquela igreja relati. Estes são crentes carnais. Mas vou dizer isto. Alguns comeram antes de chegar. Outros ficaram com fome por não trazer nada mais expectando comida. E outro embriagou-se. Em vez de comunhão, eles criaram divisões problemáticas. Eles deveriam chegar lá para examinar as vidas deles, para ficar juntos, lembrando Cristo na cruz. Mas no lugar deste, eles estavam a chegar lá, ou no lugar disto, eles chegaram lá, um estava a dizer, mas eu já comi. Por que aqui tem toda esta comida aqui? Vou ficar separado um pouco. Outro chega, mas eu não comi nada. Eu tenho fome, mas por que aqui não trouxe nada? Eu tenho fome. Então outro disse, mas estou a ter grande festa. Este Santa Ceia do Senhor, vamos beber. Era como isto. Grande pecado entre eles. O que Paulo disse? Edificação. Aquele que já come, por que aqui não trouxe? Para dar ao teu irmão. Para criar edificação. O que chegou sem comer? Por que aqui não sofreu? Por que aqui está a causar dissensão, dizendo, mas eu tenho fome? Está a ver, o que chegou embriagado? Por que aqui não deixou aquele vinho do mundo tentando guardar paz? Lembra-te a palavra de Paulo, Romanos capítulo 14. Ele disse, por mim beber vinho que vai ofender o meu irmão?
eu não vou beber nada daquele vinho. Paulo disse isto, Romanos 14. Sim, eles ficaram muito preocupados por agradar os seus próprios segundo a carne, esquecendo a importância daquela ceia. Esquecendo a morte de Cristo na cruz. Esquecendo a necessidade de examinar e melhorar a minha vida. Está a ver? Grande pecado entre os crentes salvas. Pessoas salvas. Eles queriam condenar esta pessoa, mas realmente eles não fizeram isto naquela altura. Mas depois desta carta de Paulo, sim, aquele em capítulo 5, que dormiu com a mulher do pai dele. Mas eles tiveram outros problemas também. E como isto? Crentes, eles começaram a deixar o mundo um pouco, começaram a viver um pouco santo, então, mas eles tornam-se orgulhosos, pensando, mas eu sou melhor agora, você não. E como isto? Deus vai usar aquele crente? A visitante na tua igreja vai reconhecer o amor de Deus? Não, penso que não. Cuidado, hein? Paulo ele estava a reprovar esta igreja com força. Ele disse, não vos louvo, não vos louvo. Está a ver, hein? Mas este versículo 21 também diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e outro embriaga-se. Alguns comeram, mas já li isto. Mas em vez de comunhão, eles criaram divisões problemáticas. É como isto. Vamos voltar, 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 22. Paulo vai continuar. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Mas eu já li aquela parte. Hein? Paulo disse que foi melhor comer em casa e chegar à igreja para celebrar somente a Santa Ceia. Eles abusaram o privilégio desta ceia para satisfazer os desejos da carne. Está a ver o que está a acontecer lá. Mas vamos continuar, versículo 23, Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele entregou isto, já falamos sobre isto, hein? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, mas Paulo entra com esta palavra, esta expressão pouco interessante. Ele disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Mas Paulo não estava lá, daquela noite. Vamos ler Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, e vou ler versículo 15 a 17. A Bíblia diz, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, levará seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Paulo não falou como outro homem, depois de confiar em Cristo. Nem tornei a Jerusalém a ter como os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo foi à Arábia. Evidentemente, ele recebeu aquela revelação de Deus. Mas vou ler um pouco aqui. Paulo não estava lá naquela noite, mas disse que recebeu do Senhor uma coisa. Evidentemente, isto aconteceu em Arábia, quando receber ensinamento pelo Espírito Santo, segundo esta passagem, Gálatas capítulo 1. No caminho para Egito, este Sinai em Arábia,
Não outro Sinai imaginária no caminho para Meca, que é dito de muitos bolseiros, chamados bolseiros, reivindicados bolseiros. Hoje, no nosso dia, mas esta Arábia é no caminho para Egito, o caminho que o Israel entrou de sair de Egito para ir à Terra Prometida. Abaixo daquela península de Sinai. É isto, com água, aos lados daquela terra, sim. Vamos continuar, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, e vou ler versículo 24 e 25, continuando. E tendo dado graças, mas isso é o que Paulo entregou. E tendo dado graças, o partiu e disse, Jesus, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, mas vou dizer isto. Estes versículos combinam com a ideia semelhante. Versículo 24 fala sobre o pau e versículo 25 fala sobre o corpo. Estes versículos são bem conhecidos. Usamos esta passagem muitas vezes. Não é necessário usar esta passagem, mas é bom passagem para dar a Santa Ceia, porque Paulo apresentou a maneira para tomar esta Santa Ceia. Então, mas há 3 coisas para aprender destes versículos. Primeiramente, versículo 25 diz, depois de cear, que significa não houve necessário incluir esta refeição com a Santa Ceia, como ele já disse em versículo 22. Mas vamos ler, por ser Judas. Penso que é Judas, hein? Sim. Judas, versículo 12. Judas escreveu dizendo, estas são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. Então, mas eles tinham estas ceias. Mas isso não está a dizer que ceia sempre é mau. Não. Mas da maneira em que eles usaram estas ceias, eles surgiu problemas por exaltado. Então Paulo disse, é melhor comer em casa para não ligar isto como Santa Ceia. Mas se tem outra festa da igreja, não há problema. Mas vou dizer isto, pastor, deve reconhecer, por ser alguns da tua igreja que não têm condições para participar. Mas para ser festa da igreja, deve considerar a maneira para a igreja dar voluntariamente a todos que estão juntos. Não está a dizer outros não podem levar, trazer a comida para apoiar esta refeição. Mas por chegar pessoa que não tem condições, não deve excluir aquela pessoa, deve ser incluído para participar, para criar unidade da igreja. Se não é possível fazer desta maneira, é melhor deixar esta festa. Mas pode criar dia de jejuar. Todos vão ter possibilidade de participar desta maneira. Está a ver? Deus é preocupado com união na igreja, com doutrina. Já falei muito sobre isto, mas é necessário, pastor, reconhecer isto e procurar guardar esta união. Então, mas versículo 25 diz, mas isso é a primeira coisa que achamos desta passagem, depois de cear, que significa não é necessário incluir a refeição como a Santa Ceia, como
ele já disse em versículo 22. Mas vamos ler isto também, 1 Coríntios capítulo 11, simplesmente vou ler a primeira parte deste versículo para dar-te lembrança. Paulo disse, não tendes porventura casas para comer e para beber? Está a ver. Ele queria eles deixar aquela refeição ligada com uma Santa Ceia. Mas Paulo explicou a razão. Mas outra coisa desta passagem, versículo 24 e 25, mas versículo 2 diz, Paulo disse todas as vezes, vou ler 25 novamente, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, todas as vezes é importante. Isto significa não há frequência mandada. Está a ver, não? Porque outros vão dizer, mas é necessário fazer isto semanalmente, mensalmente. Mas Paulo não disse isto. Simplesmente ele disse todas as vezes. Então, mas esta decisão é deixada com o pastor, segundo a possibilidade da igreja, segundo o desejo dele também da igreja, orando, procurando a vontade de Deus. Não só isto, versículo 25 diz também em memória de mim, mas também 24 diz isto em memória de mim, que significa que é feito como lembrança. Não é sacrifício, nem sacramento. Hein? Não há nenhuma graça transmitida deste pão, nem deste sumo. Este pão não vai dar-me graça, é uma lembrança. Para mim, examinar o meu coração, hein? É como isto. Vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, mas vou dizer algumas coisas. Mas Santa Ceia continua até a segunda vinda. Não é tópico ensinado entre os católicos. Eles querem usar esta passagem para dizer, mas é Santa Ceia, este pão verdadeiro de Jesus, sangue verdadeiro dele, sumo tornando sangue, como sangue. Mas, cuidado com isto, hein? Realmente é uma lembrança para ser feita até a segunda vinda de Cristo. É interessante, os católicos não pregam sobre este, ou ensinam, por isso eles não pregam. Por isso eles não ensinam sobre esta segunda vinda. Mas é a nossa esperança. Por que é que eles não ensinam? Mas vou dar a minha opinião. É a igreja muito mundial. São confortáveis deste mundo. Este Papa, ele não é interessado em pregar contra o pecado e deixando o mundo. A interesse dele é criar paz no mundo. Lembra-te, Cristo disse, eu não vim para trazer paz, mas espada. Para separar os verdadeiros dos falsos. Isso é o que Cristo fez por vir aqui. Então, mas vou continuar, versículo 27, mas vou ler versículo 26 também mais uma vez. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mas ele usa esta expressão, beberdes este cálice. Está a ver, hein? Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice, novamente, beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas é um pouco estranho a maneira em que Paulo escreveu isto. Ele disse beber o cálice, mas isto não é possível. Mas vamos voltar, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. A Bíblia diz, porventura o cálice de benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Está a ver? Também, ele disse o pão que partimos
não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. É necessário lembrar isto. Este pão é a comunhão do corpo de Cristo. Este cálice é a comunhão do sangue de Cristo. É um assunto espiritual. Mas eu escrevi isto, é corpo espiritual. Também ele está a falar sobre sangue de uma maneira espiritual. O pão e o corpo são... o pão e o corpo são simbólico de comunhão em Cristo. Vamos ler João, capítulo 6. Lembra-te, Cristo disse, é necessário comer minha carne, beber o meu sangue. Hein? Quando ele falou com aqueles judeus religiosos. João, capítulo 6, versículo 63. No meio deste discurso, Jesus disse, o Espírito é o que vivifica. A carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Ele está a falar espiritualmente, sobre contexto espiritual. Com eles, sim, é como isto. É como isto. Vamos ler também 1 Coríntios capítulo 12. Hein? Mas Paulo disse em capítulo 11, ele disse, estou em Romanos. Em capítulo 11, versículo 27. Desculpe. Não, dá-me um minuto, estou a procurar. Sim. Vou ler o versículo 24 mais uma vez. E tendo dado graças e partiu, disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Mas nós participamos com este corpo hoje também. Lembra-te, o corpo de Cristo é corpo espiritual da igreja. Vamos ler isto em 1 Coríntios capítulo 12. Vou ler versículo 13 a 20. A Bíblia diz, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé dizer, porque não sou de mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha dizer, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estava o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Unidade, comunhão, edificação. Isto é o que Paulo está a tentar mandar estes coríntios que estavam a causar divisão. Não vos louvoei, disse. Não está a fazer bem, ele disse. É a palavra de Paulo, não? Então, mas este pau e o corpo são simbólicos de comunhão em Cristo. Vamos continuar, 1 Coríntios capítulo 11, vou ler versículo 28 e 29. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, este corpo espiritual. É possível discernir o que é este corpo só depois de ser salvo. Hein? Então, mas eu escrevi isto. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, versículo 28, mas versículo 29, porque o que come e bebe indignamente. Está a dizer, o crente come indignamente por não examinar o seu próprio. Quer entender o significado de comer indignamente? É não examinar o teu coração do respeito do crente.
do crente. Então, há algum pecado não confessado na sua vida? Mas vamos ler também 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas este julga do meu próprio é quando eu examino a minha vida. Para reconhecer, mas eu tenho esta fraqueza, eu tenho este pecado, eu lembro-me o que Cristo fez, este sangue, este corpo dele. Mas é nessa minha arrepender destas coisas, o meu Deus, eu já sofri um pouco tempo, mas vou melhorar a minha vida. Isso é a maneira para examinar as nossas vidas. Mas cuidado, por chegar amanhã da Santa Ceia, uma pessoa vai dizer, mas o meu Deus, sim, estou a examinar o meu coração, vou deixar este pecado, então deve deixar este pecado. Não pode dizer isto como o Senhor, mas depois de 1 hora ou 2 horas, mas vou pecar novamente. Não é coração sincero desta maneira. Mas Deus quer-nos tomar esta ceia. Ele quer nos examinar as nossas vidas. É privilégio, mas é uma lembrança, é um encorajamento para unir como igreja, para ganhar força. Sim, por purificar o corpo de Cristo. Está a ver, não? Então, mas o crente come indignamente por não examinar o seu próprio. Nós gostamos de examinar outro. Eu já disse isto, mas a Bíblia diz que crente deve examinar o seu próprio. Nós gostamos de achar problemas com outros. Mas Deus quer me examinar o meu próprio coração. Vamos voltar a 1 Coríntios capítulo 11. Então, mas versículo 29 diz, vou ler novamente. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas a Bíblia diz, por não examinar e comer, eu estou a comer e beber para minha própria condenação. Mas isto não é condenação eterna. Vamos ler versículo 32 também, do mesmo capítulo. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Então, esta condenação é dada como julgamento para castigar Deus, castigar o Filho dele. Mas, para não ser condenado como o mundo, está a dizer, mas o crente que é castigado não vai perder a salvação. Isto é a condenação do mundo. Mas então, o que é a condenação do crente? Mas vamos ler versículo 31. Versículo 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Está a ver? Fraqueza, doença, dormir, mas que é a morte física. Estes são os julgamentos de Deus Pai contra aquele crente que não vai julgar o seu próprio antes de tomar esta ceia. Ou pode ser a pessoa toma esta ceia, mas sem realmente e sinceramente considerando a vida dele. Está a ver, não? É grande responsabilidade, também vou dizer isto, pastor ou outra pessoa que vai organizar esta Santa Ceia deve usar cuidado para explicar estes assuntos, anunciar isto a todas as pessoas que vão tomar esta Santa Ceia. Uma vez eu estava dentro de uma igreja, preparando para tomar a Santa Ceia, mas quando eu tenho esta responsabilidade, vou explicar bem o significado desta Santa Ceia, mas também a maneira para tomar. Então eu dei todas estas instruções. Então comemos distribuir o pão, grande grupo lá, mas entrou atrás da igreja, do outro lado, pode ser 3 pessoas que não estavam lá quando eu dei instruções. Mas elas chegaram querendo
participar nesta Santa Ceia. Mas eles estavam lá atrás, mas não como pessoa que está a examinar, mas falando uns com outros e rindo um pouco. Eu parei tudo. Eu dei a explicação. Eu disse, é a tua responsabilidade examinar a tua vida. É só mim avisar-te. Por mim, não avisar-te, a culpa fica comigo. Mas eles entraram tarde. Por que eles entraram tarde? Mas eu parei para dar instrução clara. Eu não queria ser culpado. Sim, é como isto. Então, mas outros pensavam que, Marco, ele é muito sério. É grande responsabilidade. Eu não vou tentar fazer esta ordenança em qualquer maneira. Vou tentar seguir estas instruções de Paulo. Paulo disse, é nessa examinar também, a pessoa que não examina está a tomar indignamente. Sim, não respeitando aquela morte de Cristo na cruz. Eu vou dar instruções. É mais importante. Então, mas vamos voltar. Vou ler o resto dos versículos deste capítulo. Versículo 31 a 34, a Bíblia diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, Paulo está a concluir: quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. O que ele quer dizer? Este é dizer, deve esperar para todos. É necessário tomar esta Santa Ceia juntos. Então, mas não houve problema com aqueles três que chegaram tarde chegar, mas eu parei para dar instrução. Eu não sabia, foi outros que queriam tomar que não estavam lá. Mas, então eu parei para organizar bem o que foi feito naquele dia. 34. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordena-las-ei quando for. Então, mas Paulo disse que quando está a ir juntos, é possível nem ser condenado por desobediência do outro. Mas se alguém tiver fome, coma em casa para que não vos ajuntais para condenação. Deus não conseguiu abençoar aquela igreja por causa da atitude dele durante esta ceia. Mas não, vou dizer isto, não só durante aquele tempo. Deus não pode abençoar uma igreja que está a criar divisões, que não está a andar juntos segundo a palavra. Mas é necessário saber o que é doutrina da Bíblia. É necessário ensinar isto. É necessário o povo ficar com graça por realmente andar com o Senhor. Então, mas Paulo escreveu isto à igreja local como grupo, mas vamos ler Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Simplesmente vou mostrar-te uma passagem simples, mas importante, segundo o julgamento de Deus Pai contra o Filho dele. Mas, Hebreus capítulo 12, vou começar com o versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina,
de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para viveremos? Então, mas é possível julgamento advir na tua vida, esta fraqueza, doença, também, mas dormir vai estar com o Senhor. Mas fraqueza e doença, quando isto chega na tua vida, em casa, por ser, deve examinar a tua vida. Meu Deus, há qualquer pecado na minha vida? Algumas vezes, Deus vai dar permissão ao diabo para causar problemas de vida de uma pessoa que não é errada. Como aconteceu com Job. Ele foi um homem muito bom perante Deus. Mas Deus enviou Satanás simplesmente para fazer uma prova. Por dizer isto, é possível ser prova, mas é possível ser castigado também. Isso depende de Deus. Mas é necessário orar para determinar isto perante Deus. Deus, há uma coisa na minha vida, vou procurar entender isto para melhorar a minha vida. Ou, Deus, mas eu não entendo o que está a acontecer, mas vou confiar em Ti. Em qualquer maneira, no fim, é necessário aprender confiança em Deus. Não vai entender tudo, mas Deus quer te confiar nele e perseverar em qualquer prova. Muitos cristãos, por chegar à prova, eles querem deixar Deus e ir à família, ir ao mundo, ir ao curandeiro, outra coisa. Acontece muito. Vou ler mais uma vez este 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Bom versículo para memorizar. A Bíblia diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, prova, dará também o escape para que a possais suportar. Ele não vai introduzir qualquer coisa na tua vida em que Ele não vai dar-te possibilidade de perseverar. Ele vai dar-te caminho de escape para suportar aquela tentação. Então, está a dizer, não é possível homem culpar Deus por pecar. Eu não posso voltar a Deus dizendo mais, eu fui reto, mas enviou esta tentação a mim, o meu Deus, a culpa fica contigo. Deus vai aceitar isto? Não. Então, é necessário me melhorar a minha vida perante Deus. Quando todos os crentes querem fazer isto juntos, Deus vai ficar muito satisfeito. Aquela igreja está unida em Cristo. Vou abençoar aquela igreja. Isto é o que Ele quer fazer. Mas isso depende de nós. Ok. Vamos entrar em novo assunto com o nosso próximo ensinamento sobre estes dons espirituais. Vamos passar capítulo 12, 13 e 14, falando sobre estes assuntos. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.